Bom, pessoal, bem emocionante essa biografia. Eu confesso que eu não assisti Pantera Negra e eu também não vou assistir. A gente vai ter algumas coisas sobre a Marvel em breve, então vocês vão ver mais detalhes. Mas eu, particularmente, eu conhecia o ator, sim, eu soube do falecimento dele na época, soube que isso foi um choque, mas eu realmente não conhecia nada da vida dele. Pra ser franco, quando eu olhei a ficha dele, só teve um filme que eu vi, mas ele não era o protagonista. É aquele filme que e foi assim, nem fui eu que escolhi o filme. Eu tava na casa de uma pessoa e a pessoa colocou o DVD e tava passando o filme. Era aquele filme da... Ai, o cara que era treinador de... Eu acho que era jogo de futebol americano. E eu não consigo nem lembrar do personagem do Chadwick. Eu só lembro do cara que fica fazendo altas manobras de vender jogador, trocar jogador. Eu acho que o time dele tava afundando, uma coisa assim. Eu achei o filme chato, então eu mal lembro da história. Mas eu nunca vi nenhum trabalho com o Chadwick. Eu acho que ele teve uma biografia curta, porque ele não tem muitos e muitos anos. Tem atores aí que já tem 30 filmes, 40 filmes, pessoas que têm muito tempo. Ele foi embora muito, muito cedo. E eu acho, assim, entre várias coisas que eu quero comentar aqui, eu acho muito interessante essa questão dos vazamentos, de não ter tido nenhum vazamento. Isso é uma coisa muito exclusiva, porque constantemente, às vezes, segredos, quando os atores estão enfrentando alguma coisa muito difícil, acaba saindo na mídia. E essa bomba dele estar enfrentando um câncer realmente era uma matéria que daria muitas e muitas visualizações. Eu fico assim pensando que incrível que as pessoas que estavam ao lado dele não compartilharam. Me lembra meu próprio tio, um tio meu que faleceu. Ele estava fazendo uma coisa em vida que ele planejava que quando ele falecesse, as pessoas que ele confiou em vida iriam cumprir com os desejos dele. E nós da família sempre dizíamos: tio, não faz isso. A gente já viu tantas histórias de pessoas que depois que partiram, essas pessoas que ficaram como tutores dessas coisas, deram um golpe, passaram a família para trás, não faz isso com os teus filhos, tio. E a gente sempre assim, nós achávamos que se algo acontecesse com meu tio e quando ele partisse, essas pessoas que ficaram com tanto poder iam dar o golpe. Gente, eu tinha certeza absoluta em minha alma. E quando meu tio faleceu, surpreendentemente, de uma forma precoce, foi bem inesperado. Isso foi... Gente, foi assim um baita tapa na cara. Porque todas as pessoas em que o meu tio confiou fizeram exatamente o que ele disse pra fazer. Gente, se essas pessoas quisessem, elas não precisavam fazer aquilo. Elas poderiam ter muito bem enganado e elas cumpriram a risca, assim. O meu tio era uma pessoa muito generosa, tinha características muito semelhantes ao do meu avô, e ele era uma pessoa muito, muito formidável, assim, muito mão aberta. Ele era muito gentil com os funcionários dele, e entre outras de suas qualidades. E assim, foi muito, muito surpreendente, porque ainda mais se tratando de dinheiro, a gente sabe que as coisas mudam, às vezes as pessoas não são bem o que parecem, mas todo mundo, olha, por mais que meu tio tivesse defeitos relacionados a outros aspectos e algumas outras coisas que não concordávamos, isso foi uma coisa que realmente deixou qualquer um sem palavras. É uma coisa que até hoje eu fico chocado, que todo mundo a qual ele deixou o poder cumpriu e fez exatamente o que ele pediu pra fazer. Olha, foi assim, surpreendente. E coisas assim, por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis, ainda acontecem, como é o caso do Chadwick, de ninguém simplesmente vazar. Gente, hoje em dia vazam detalhes sobre casamento, sobre coisas da celebridade, que você fica assim perplexo. Você fala, mas que tá vazando isso? Só pode ser uma pessoa muito íntima, porque vaza, aqui no Brasil vaza direto. Lá nos Estados Unidos também, a gente tivemos outras celebridades que veio à tona uma doença terrível, uma tragédia, uma amante no casamento, e com ele realmente, ele ficou, olha, gente, imagina, você vai pra clínica, isso ainda mais com paparazzis em todo lugar, Los Angeles, que basicamente tem repórteres a cada esquina, fotógrafos. Então ele fez tratamento, fez cirurgias, ele precisou ir atrás, né, das coisas para poder
manter a sua saúde, e ele conseguiu ainda gravar uma quantidade assim, monstruosa de filmes, e a gente sabe que esses filmes exigem um porte físico, tomadas. Eu li que um dos filmes teve que ser gravado em 40 dias, isso significa tomadas mais longas, né? Um maior número de horas naquele dia da produção. Então, assim, você imagina, eu penso por mim mesmo que as gravações não são fáceis, e você tem que ficar, são horas, assim, o dia inteiro. O dia que eu vou gravar, você só grava, entende? Não dá pra fazer mais nada. E aí ele conseguiu executar todo o seu trabalho enquanto estava enfrentando isso, mesmo com... Gente, fisicamente, quem já conheceu alguém com câncer, eu mesmo já atuei no hospital de oncologia, as pessoas ficam assim, literalmente enfraquecidas, quando não acabadas. E esse homem conseguir fazer filmes que exigem tanto fisicamente falando é impressionante, é uma força de vontade e de lutar e sobreviver que é assim muito, muito grande. Eu não sei dizer como é que ficaria a ética e uma época assim tão estranha em relação ao jornalismo hoje, que é tanta coisa errada, eu não sei nem como é que fica. Eu penso quando é uma informação privada, dessa maneira não se deve noticiar, que é correto noticiar uma coisa dessa. Eu sei que eu lembro de uma situação aqui no Brasil, onde uma celebridade tem acho que uma filha com uma doença, e aí depois veio à tona pela própria boca da pessoa. Daí eu lembro que eu vi jornalistas se gabando, nós sabíamos disso, só não divulgamos porque não queríamos, mas tipo assim, como se, nossa, viu como somos bondosos. Eu pensei, mas gente, é obrigação de vocês. Eu acho que realmente tem que ter um limite no que é compartilhado. Eu sei que a princípio daria muitas visualizações, imagina, um assunto que ia render horrores. E eu acho que é interessante assim, observar o fato do Chadwick esconder também, é uma coisa do direito dele, porque a visão muda quando você descobre que alguém está com câncer. Obviamente, muitas coisas serão completamente afetadas na vida desse indivíduo. Os papéis vão sumir. Eu acho assim que isso não é uma questão de assim, não vou culpar a indústria por não querer dar papéis para alguém que está com câncer, porque as pessoas vão pensar logicamente no fato, poxa, não vai ter condições físicas, que é o que normalmente pensaríamos. Não vai ter condições físicas de executar um papel, enfrentando um câncer, tratamento, etc., quimioterapia, e também o risco da pessoa partir no meio da produção, que no caso dá esse problema para Marvel com Pantera Negra 2, embora eu não abordei o filme aqui porque não tem muito a ver, mas o Pantera Negra 2 eu li a respeito, assim, teve muitos problemas com essa sequência, você não tem nem noção assim, da quantidade de eventos que rolou nos bastidores e tal. Isso tudo como consequência da ausência do protagonista que perdeu a vida. Então, essas circunstâncias, elas acabam afetando as pessoas, e muitas vezes as pessoas precisam se proteger escondendo a doença, não apenas, gente, não é à toa que tem muitas pessoas que, às vezes mulheres mesmo, que engravidam e escondem a gravidez por muito tempo no trabalho, porque às vezes tem medo de retaliação, de serem afastadas, demitidas, sei lá, mas é uma resposta natural, eu acho que não é errado. É lógico que existem circunstâncias e cada caso é um caso, e depende também daquilo que o indivíduo doente vai aceitar, se ele percebe que não vai ter como ir adiante com aquilo e etc. Então tem todas essas questões, mas eu penso que é direito do artista de se resguardar e de manter a sua vida pessoal privada e de manter os seus problemas pessoais também fora da mídia. Então eu penso que se ele não quiser que aquilo seja divulgado, eu não acho que a mídia tenha o direito de divulgar, por mais que eu nunca li o manual de jornalismo, não sei o que, mas eu penso que essa é a maneira correta de se comportar. Eu penso que a notícia, ela, para ser divulgada, coisas assim, precisa ter a ver com alguma importância, algo que é indispensável o público ficar sabendo. E não era uma coisa de, se o público não souber que o Chadwick está com câncer, o mundo vai acabar amanhã. Então não é, então realmente é um direito dele, esse direito tem que ser respeitado. Eu acho que hoje muita coisa saiu dos limites, perdeu os trilhos, a gente sabe disso, é um momento em que a credibilidade do jornalismo ela caiu como nunca antes, e acho que vai continuar caindo também do jeito que está. E eu penso também que muitas vezes isso lida com pessoas, e você trabalha com pessoas, principalmente estamos falando de
pessoas que especificamente são focadas em trabalhar em cima de fofocas, né? Porque isso no caso seria uma fofoca se tivesse vazado. Então há muito se pensar quando você trabalha assim sobre as decisões, vou publicar, não vou falar, vou guardar o segredo, não vou privar. Então tem muitas situações que acabam se desenrolando ou se desenvolvendo a partir de um ponto ou de outro, e há muito o que se pensar e também se refletir sobre tudo isso, porque eu acho que todo trabalho ele tem um limite do que você pode fazer, do que você não deve, do que está ao seu alcance, mas moralmente talvez não seja tão correto assim. Eu acho que nessa história tem algumas coisas que eu acho muito assim, interessante comentar, que me chocou inclusive, que é a questão daquela série lá, Pessoas Desconhecidas, que ele estrelou. Assim, o produtor dar uma entrevista com a série toda gravada há 2 anos e dizer que o final estava encerrado, que as perguntas iam ser respondidas, sabendo que, pelo contrário, o final estava em aberto, que havia uma expectativa de segunda temporada, é assim, é chocante, assim, me deixou chocado a coragem da pessoa ir dar uma entrevista dessa. Gente, já em outras séries, eu lembro que teve uma série, acho que é The Killing, acho que teve 3 ou 4 temporadas, não sei. Eu acho que é assim que se pronuncia, The Killing, alguma coisa aí. Eu lembro que na época, quando estavam lançando a primeira temporada, uma série de mistério, de investigação, aí eu soube que os produtores disseram, ai não, fim da temporada vai revelar quem tirou a vida do fulano. Quando chegou o fim da temporada não revelaram isso, sabe? E assim, mentem descaradamente, você vê, se sentem, né? Eles se sentem no direito, só pode. Eles falam, não, a gente vai mentir, esses ridículos que estão conferindo, porque é isso. Francamente, isso pra mim, lá nos Estados Unidos, há uma facilidade para você processar muitas coisas. Eu acho que isso realmente merecia um processo, e um processo no qual os espectadores ali, os 2 milhões de espectadores que essa série tinha, mereciam ser indenizados, porque assim, isso é uma mentira descarada. É chocante como conseguem dizer uma coisa dessa. Não existe mentirinha. É claro que existem mentiras que elas têm consequências maiores e outras consequências menores, mas eu acho que uma mentira dessa mostra o quanto esse homem pensa que as pessoas são um lixo, são pontos ali de audiência que estão assistindo o seu programa, assim, é muito absurdo, é descarado ainda da parte dele, dizer uma coisa dessa, dar uma entrevista no meio da temporada, ou seja, 6 semanas seguintes, a verdade viria à tona. Então ele sentou ali na mesa da entrevista e falou o que queria falar, como se não houvesse consequências, e não, ele seria preso por causa disso. Mas eu penso que realmente me choca o como essas pessoas em Hollywood tratam e veem os outros. A gente tem ali um outro detalhe que me chocou, é a questão do Oscar. O Tyler tá falando lá, me recusa a odiar, todo mundo aplaude. Aí quando ele diz, me recusa a odiar policiais, o silêncio emana dos atores, dos diretores presentes. Assim, me impressiona. Eu acho que isso assim devia ser observado pelas pessoas, principalmente para diminuir o poder que essa gente tem. É um poder de influência muito grande, porque assim, quando eles param de aplaudir e ficam visivelmente desconfortáveis com a última fala do ator, tipo assim, não, a polícia a gente pode odiar, só os outros que não. Então, assim, é aberrante como a mentalidade desses atores e dessas pessoas funcionam. É muito difícil, eu acho, que esse ator manter o pé no chão. São poucas pessoas ainda que têm uma postura, porque assim, eu sou psicanalista, então eu tenho facilidade de analisar muita coisa. Às vezes eu leio uma entrevista e eu pego muitos sinais que eu falo, nossa, já dá pra identificar que o caráter aqui é meio distorcido. E assim, eu vejo essas pessoas, às vezes, gente, eles dão entrevistas, eles falam umas coisas que passa despercebido, todo mundo acha lindo, mas quando eu analiso aquilo, a gente consegue identificar certos sinais. Eu vejo e falo, nossa, que pena, é mais um completamente perdido. Pessoas que enriquecem, que ganham dinheiro e que saem assim desse mundo. É como se eles não vivessem no mesmo mundo que a gente. É como se eles fossem outras pessoas, e o grupo de pessoas que os assistem são pessoas menores, pessoas que não precisam de tanto. Eu me lembro na época do julgamento de Johnny Depp, que eu cobri aqui no canal, um dos depoimentos policiais que vieram testemunhar quando a Amber chamou as autoridades lá para o apartamento para tentar, forjar que o Johnny tinha agredido. E aí, quando a polícia chegou, tinha várias pessoas lá. A policial foi totalmente destratada. E ela disse isso lá. As pessoas não gostam
não gostam da gente, ninguém nos cumprimentou, todo mundo de cara fechada, tipo assim, que nojo, faz logo o seu trabalho e vai embora. E eu pensei, gente, é muita ousadia, né? Você abominar o jeito que eles abominam, principalmente assim, Hollywood, eles abominam policiais. Eu estava lendo uma matéria recente no Hollywood Reporter, que eles têm um produtor, existem muitas séries procedurais, isso dá muita audiência na televisão americana, como séries como CSI, Mentes Criminosas, NCIS, séries que a cada episódio é um caso diferente, né, com um departamento ali de polícia, de investigação. Essas séries dão nossa, CSI na época, quando começou, 30 milhões de audiência. Hoje, assim, já perdeu muita influência, mas ainda é o que mais dá visualização, gente, o que dá mais audiência na televisão americana. E aí tem um produtor, se eu não me engano, ele é da NBC, e ele tem várias séries assim policiais que envolvem, ele, se eu não me engano, é Lei e Ordem, uma outra, Chicago Polícia, eu acho que é isso. E aí, nas produções, nas séries que ele faz, que ele coordena, onde policiais são protagonistas, e com cada episódio é um caso diferente, ele retrata os policiais de forma positiva. E aí tava tendo, assim, um movimento lá, ou está tendo ainda, que, tipo assim, você precisa começar a mudar esse relato, comece a atacar os policiais, etc. E eles querem, inclusive eu li que tinha uma série policial que também era exibida na outra emissora, que foi cancelada, dava boa audiência, tinha boas críticas, mas foi cancelada por conta do desconforto de Hollywood com a polícia. E aí eles falaram, quer saber, vamos encerrar a temporada por aqui, vamos acabar, acho que já tinha 7 temporadas por aí. E aí essa ainda não vai ser cancelada, porque dá muita audiência, né? E a NBC nunca sabe o que vai exibir na semana que vem, exceto The Voice. Mas eles precisam fazer isso, né? Pela essa inconformidade que eles têm com a polícia. E eu penso, então, quando vocês precisarem da polícia, não chamem a polícia, chamem. Liga para os outros atores também, quem sabe eles vão lhe ajudar. É triste ver como as pessoas continuam sendo enganadas por pessoas como essa. Eu acho que assim, o Chadwick, os relatos positivos em relação a ele são muitos. Eu vi vários depoimentos que positivam o seu comportamento, que dizem como ele era uma pessoa doce, uma pessoa afável. Eu fico assim contente por saber que ele era alguém que ele manteve os pés firmes no chão, que ele não deixou aquele sucesso vir para a cabeça dele. O sucesso dele foi muito grande. O sucesso de todo ator, o sucesso sempre é maior em Hollywood, né? Porque é ali onde você trabalha, então é um local onde você pode ser reconhecido. E o caso dele, ele conseguiu essa visibilidade extrema através da Marvel, que principalmente na época estava em seu período auge do auge. E isso dá muitas oportunidades, como também dá muita bajulação, que sabemos que acontece. Pessoas aplaudindo o tempo todo, pessoas que querem também tirar algum proveito disso, aproveitar esse brilho para crescer e ir adiante. E é bacana que ele conseguiu se mostrar perseverante, gentil e também amigável ao longo de todo esse processo que infelizmente teve um fim tão trágico. Toda vez que alguém falece, eu acho que é triste, as circunstâncias são tristes, todo assim, é difícil, mesmo quando é um homicídio, e eu lido assim com muitos homicídios aqui no canal, a gente tem a série Na Mira, ou então as minisséries lá do 24 Horas na Mira, que são mais focadas nisso, o Report, são atrações diferentes, mas é triste pra família, é triste pra pessoa que perdeu a vida, você sempre fala, poxa, né, que pena, como isso causou. E a doença, ela também não deixa de ser triste, já vi situações onde alguém na família morreu de uma doença como essa e a família acabou, todo mundo ficou triste, deprimido, a depressão chegou e às vezes a família não consegue se recuperar. Eu cheguei à conclusão que não importa como o falecimento acontece, independente disso, se foi um acidente, se não foi um acidente, se foi uma doença, isso pode ter um impacto devastador na família e muitas pessoas não conseguem se recuperar, não conseguem se levantar, se reerguer, ir adiante. É o indicado nessas situações, porque quando alguém da sua família perde a vida, obviamente ela não está levando todo mundo com ela, ainda tem outras pessoas que dependem dessas pessoas mais velhas, com maior experiência de vida. E às vezes uma perda ela acaba destruindo uma família, ela acaba afundando toda uma estrutura e que às vezes não consegue mais se reerguer. Então é sempre importante, teve uma perda na família, você perdeu alguém muito amado, lembre-se que você ainda tem responsabilidades. Às vezes as pessoas se entregam à dor da perda, se entregam à dor do desespero, de não aceitar que aquilo ali aconteceu.
E eu sei que não é algo que acontece com você na sexta-feira e no sábado você já levanta radiante, superei tudo, já enterrei Beltrano, acabou. Eu sei que é um processo, luto é um processo e existem muitas fases, algumas pessoas levam até 2 anos para se recuperar, quando se recuperam, mas é importante saber processar a dor. A dor ela precisa ser processada para chegar ao seu ponto final, o que significa que você não vai esquecer aquela pessoa, você não vai fazer de conta que ela nunca existiu, mas você não vai sofrer. É uma conformidade em relação ao que aconteceu, para que você possa seguir em frente para o seu próprio bem e também para o bem daqueles que o cercam. Então não sei se você está atravessando uma perda, um momento triste como esse, mas se lembre, você ainda tem responsabilidades. Na sua vida, a outra pessoa partiu, mas você não. Então você ainda está aqui e precisa continuar, precisa ir em frente. Eu acho que assim, o mais triste de um falecimento na família é quando uma pessoa falece e a outra também, só que continua viva. E isso acaba afetando várias e várias outras pessoas, às vezes menores, que são arruinadas pelo luto. Não deixe que o luto cause mais tristeza e perdas na sua família do que ele já fez. Não dê tanto poder. Eu sei que não é fácil. Não é algo que todo mundo vai processar com facilidade, com alegria, mas é algo que precisa ser processado porque é uma obrigação sua com as pessoas que dependem de você. O Chadwick foi um ator virtuoso que tinha uma rara capacidade de criar um personagem de fora para dentro e de dentro para fora, e por tudo que eu li, ele sabia como se fundir aos papéis que recebeu, gravando-os em 3 dimensões. E foi isso que fez dele um artista e uma estrela de cinema também. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele enfrenta o serial killer que está escondido em sua própria casa. É uma história chocante. O livro é escrito em formato roteiro, então você vai se apegar à leitura, porque ela é muito fluida, ela é muito acelerada. Você vai falar assim, não acredito que está acontecendo logo nessa página. Na outra você vai ficar mais chocado ainda. Então não deixe de conferir o livro, vá autografado se você quiser, tem marcadores, um pôster exclusivo também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram, onde tem áudios exclusivos, bastidores, e também tem um canal de cortes. Meu amigo, o canal de cortes tem as análises dos episódios recortado e postado tudo por lá. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Presta atenção. É muito importante o que eu vou dizer agora. Você precisa ser rápido. Se quiser que seus pacientes permaneçam vivos, você tem que retirar agora o novo enfermeiro que foi contratado para o turno da noite. Ele desafia o clichê sobre serial killers, que ninguém suspeitou de nada, que ninguém notou nada estranho. Esse não é o caso aqui. Onde quer que ele fosse, as pessoas achavam seu comportamento errático, suspeito e até criminoso. Em retrospectiva, sua vida parece um rastro de sinalizadores, alertando para a instabilidade e a capacidade de prejudicar a si mesmo ou aos outros. No entanto, Charles Cullen conseguiu ir de emprego em emprego por anos, confundindo colegas de trabalho, investigadores do governo e parentes de pacientes de fora. O hospital não é seguro. Vítima, sobrevivente, criminoso, homicida. Ele vai se tornar cada um deles. Você já foi desenganado pela medicina? O médico errou com você? Não é sobre um doutor que estamos falando. Se trata de um enfermeiro. Silencioso e fatal no turno da noite.